A aprovação vem para fazer você crescer, para você ficar mais forte, para você ficar... Então, isso faz uma diferença enorme. E às vezes a gente não percebe o que é tentação, o que é aprovação, né? E a gente bota tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo pacote. Qual é o perigo da gente colocar no mesmo pacote? Porque Deus está querendo fazer você crescer e você está amarrando o diabo. Sai, em nome de Jesus, eu não quero esse negócio na minha vida. Não, mas isso é para você crescer. Aí vem uma coisa ruim, você diz, não, isso aqui é de Deus. Não, aí é pecado. Aí é para fazer você diminuir. Então, é uma palavra muito legal. Eu acho que já está, se não tiver no Spotify, acho que nessa semana já vai estar. E a gente está disponibilizando no Spotify, porque é só áudio, né? Eu, por exemplo, detesto escutar vídeo, gente. Eu gosto de áudio. O negócio de ficar olhando não é comigo, não. Agora eu ouvi. Mas é uma palavra muito boa. A palavra de domingo de manhã também, vocês estavam aqui, foi muito boa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, Isaías capítulo 10, versículo 27. E eu quero falar sobre a unção que despedaça o jugo. Eu quero tentar entender o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, a respeito do jugo. E a respeito dessa unção. Isaías 10, 27. Diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Pai, nós queremos orar nesta manhã e agradecer pela tua palavra, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nas nossas vidas. Amém. Eu gosto sempre de, antes de aplicar uma mensagem, tentar entender o que está acontecendo. A gente chama isso de pano de fundo, porque isso a gente aprende a Bíblia, aprende o que estava acontecendo aqui. E depois a gente aplica para os nossos dias, para a nossa vida. E o que estava acontecendo aqui é que Israel estava cativo pela Síria. E eles estavam vivendo um tempo muito difícil. Eles já não estavam mais na sua terra, o que era muito importante. A terra para o povo judeu é algo extremamente importante. Porque ela é a promessa. A promessa de Deus para o judeu, para o povo hebreu. Então, não estar dentro da promessa de Deus significa que está fora do propósito de Deus, fora do que Deus tem para eles. Por isso que eles estão lá lutando e fazendo tudo para que todo o território que Deus havia prometido, eles possam ficar onde Deus havia prometido. É uma questão de promessa. E eles querem estar dentro da promessa de Deus para as suas vidas. Então esse povo ele estava fora da sua terra, vivendo o que a Bíblia chama de opróbrio ou vergonha. Era um povo que não tinha mais a sua identidade, que não vivia mais dentro dos lugares onde Deus havia estabelecido. Mas Deus, através de Isaías, e Isaías é com certeza o profeta mais messiânico que nós temos no Velho Testamento. Muitas palavras, muitas profecias, muitas promessas de Deus que apontam para Jesus estão no livro de Isaías. Isaías então profetiza a respeito da Síria e profetiza a respeito do povo de Deus. Ele diz à Síria que a Síria seria destruída, que a Síria seria desbaratada, que o inimigo seria destruído.
Mas ele diz que tudo isso que o povo estava vivendo, a vergonha que estava vivendo, o jugo que estava vivendo, o peso que estava vivendo, seria destruído através de uma unção. Através de uma unção. E essa unção, em cima de quem viria essa unção, era daquele que era da tribo de Judá. O descendente de Davi. Aquele que viria para restaurar todas as coisas. Jesus Cristo. A palavra Cristo, um dos significados da palavra Cristo é o ungido. Aquele que recebeu a unção. Então, o que Deus estava querendo fazer era derramar sobre Jesus, ou melhor, o que Isaías estava dizendo é que Deus iria derramar uma unção. A palavra gordura, que fala ali no texto, é a mesma ideia de unção, né? O pessoal que gosta de comer uma costela aí, né? Tem gente aí que gosta de comer costela, não tem? Mas os gaúchos, eu gostava muito quando eu morei no Rio Grande do Sul, que eles falavam assim, hoje nós vamos engraxar os bigodes, né? Que é ficar com o bigodão engordurado, engraxado. O óleo é a mesma ideia. A mesma ideia de que é esse óleo que vai quebrar, que vai arrebentar, que vai destruir toda essa situação, vai trazer a vitória sobre Israel. O que Israel não conseguiu entender é que aquilo que Jesus queria fazer, ou aquilo que Deus queria fazer através de Jesus, não era mais restaurar a nação geográfica. Não é esse o alvo principal, embora há uma promessa de Deus para Israel, e a Bíblia diz que os remanescentes serão restaurados. Mas o que Deus está querendo dizer é que Deus está nos levando a um outro nível de entendimento. E esse nível de entendimento que está em Jesus é porque Jesus quer destruir alguns pesos, alguns jugos que foram colocados sobre a nossa vida. Nós temos que lembrar o seguinte, Deus nos fez com um propósito. E dentro do propósito de Deus, eu e você fomos criados à sua imagem e à sua semelhança para vivermos em harmonia com Deus. E vivermos em obediência a Ele. E mais do que obediência, se relacionar com Deus. O propósito maior de Deus não é a nossa obediência. O propósito maior de Deus é o relacionamento. Só que quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado veio ao mundo, o pecado veio e com o pecado, que é a desobediência da lei conhecida de Deus, com o pecado vieram os pesos do pecado. Existe uma coisa dentro de mim e dentro de você que se chama consciência. Não é? Consciência. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe quando você está fazendo algo com a atitude correta e você sabe quando você está fazendo algo com a atitude errada. Querem ver uma coisa? Você já deu um presente para alguém com a atitude errada? Não precisa levantar a mão. Você deu, mas você esperava o quê? Algo em troca. Então a sua atitude, na verdade, era se beneficiar com aquele presente. Você está dando para receber. Isso é o pecado. Porque o pecado ele só nos faz pensar em nós mesmos. Só faz pensar o que é que eu vou levar vantagem. O que é que eu levo de lucro? Como é que eu posso ser feliz no final? Isso é o pecado.
O problema é que quanto mais eu e você conhecemos a respeito do pecado, nós conhecemos a respeito das consequências dele. E todo pecado gera uma consequência. Alguns pecados geram menores consequências, outros pecados geram consequências maiores. E nós sabemos disso. Algumas coisas nós não cometemos por causa do tamanho da consequência, e não por causa do pecado. Nós não estamos preocupados se estamos agradando ou não estamos agradando a Deus. Nós só estamos preocupados com o que isso vai gerar. Quando nós vivemos dessa maneira, nós vivemos numa corda bamba. Por quê? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando eu começo a renovar a minha mente, tomar o meu coração e mudar o meu coração de tal maneira que eu faço as coisas porque eu quero agradar a Deus e não por causa das consequências, eu começo a sair da corda bamba. Porque o segredo da nossa caminhada em Cristo é descobrir os valores, é descobrir o sabor de obedecer a Deus por causa de Deus. E não por medo das consequências. E não por medo das coisas que vão acontecer. Eu não vou fazer isso porque senão se a minha mulher souber, aí vai acabar o casamento. Então você está preocupado com a consequência. Isso é frágil. Eu não vou fazer tal coisa, porque já pensou, se me pegarem roubando, eu vou ser preso, vou para a cadeia, e eu não gosto muito de maçã e nem de água com pão. Então estou preocupado com a consequência. Se eu for pego fazendo tal coisa, vai acontecer isso. Eu estou sempre pensando e fazendo na consequência. Vocês querem ver uma coisa? Muitas pessoas não voltaram para a igreja. Não falando daqui não, tá? Eu conheço muita gente, muito pastor, muita igreja. Muita gente não voltou para a igreja. Sabe por quê? Porque eles descobriram que depois de 2 anos não cai um raio na cabeça quando não vai na igreja. Não acaba a casa porque não vai na igreja. Eu fiquei 2 anos sem ir na igreja. Aliás, até o pastor mandava ficar em casa. Isso é tentar Deus. Porque você está preocupado com o que pode gerar se eu desobedeço. Estão entendendo? Só que o problema é que essas consequências produzem em nós o que a Bíblia chama de peso. De jugo. Você sabe o que é um jugo? Você já deve ter visto essa imagem. Os bois, eles têm um jugo que fica no seu pescoço. E esse jugo, ele tem o seguinte propósito: fazer o boi olhar para baixo. Um peso no pescoço para que ele não consiga olhar para cima. Então, o tempo inteiro o boi está olhando para baixo, dando somente o próximo passo, e sem autoridade, e sem condição, e sem poder para levantar a sua cabeça. E ele só vai onde eu não sei nem o que chama isso, motorista. O motorista indica a ele para onde ele ir. E ele é levado a ir somente onde alguém diz que é para ele ir. Então ele é aprisionado e ele não consegue olhar para cima. Ele está aprisionado, ele está olhando para baixo. Porque uma das coisas que o pecado faz é justamente isso. É fazer você olhar para baixo e achar que a sua vida é isso aqui que você está vendo.
você não tem direito de sonhar. Você não tem direito de olhar para o céu. Você não tem direito de viver. Você só vai se preocupar com o pecado, com o que aconteceu, com a sua vida, e fica andando, e às vezes até andando em círculo. Outra coisa que a gente precisa entender é que jugo, às vezes, são as leis que nós colocamos sobre a nosso pescoço e que nos aprisionam. Nós mesmos nos aprisionamos na nossa religiosidade. Nós mesmos nos aproximamos, ficamos aprisionados no peso da lei. A gente acha que quando a gente faz tal coisa, quando a gente faz, e a gente vive uma vida só de fazer, e a gente olha só para baixo. E a gente não consegue entender o que Jesus veio fazer por nós. Quando Jesus chega e Ele começa a ensinar o reino de Deus, Ele quebra esse paradigma. Ele diz que o jugo dele é suave. Esse jugo, profetizado por Isaías. Porque quando Jesus chega nas nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é tirar de nós o peso do pecado. Porque Jesus pega os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento. Porque Jesus nos dá uma nova perspectiva de vida. Ele agora não apresenta para nós uma lei, mas Ele apresenta para nós o amor. Ele não apresenta para nós um conjunto de regras, mas Ele apresenta para nós a graça. A graça que nos tira dessa condição de peso, aprisionados. Eu e você não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Eu e você não precisamos mais viver debaixo do jugo da lei. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Estou enrolado não, né? Estou ensinando direitinho? Então tá bom. Agora deixa eu dizer algo para você. Você não precisa viver com esse peso sobre você. E deixa eu dizer uma coisa. Existem muitas enfermidades do nosso século que são subprodutos de uma vida que não está de acordo com o que Deus quer para nós. Deixa eu apertar um pouquinho, né? Está muito fácil. Já viu o pastor Edinho apertar um pouquinho? Vocês já viram isso? Por exemplo, quem aqui, não precisa levantar a mão, só dá um sorriso. Quem aqui já não enfrentou a ansiedade? Quem aqui já não enfrentou um momento de depressão? Essas coisas são coisas que vão nos colocando para onde? Para baixo. E são subprodutos do pecado. É o que nos faz não conseguir olhar a graça de Deus. É o que nos faz não conseguir enxergar a graça de Deus para as nossas vidas. Porque assim como o mundo estabelece regras diferentes da vontade de Deus, e eu falei sobre isso semana passada, irmãos, não esqueça de uma coisa: o mundo não vai gostar de você. O mundo não vai. Você quer ser popular? Ó, crente não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque
a vida que nós vivemos em Deus, como nós queremos agradar a Deus, desagrada o mundo. E quando nós queremos agradar o mundo, nós desagradamos a Deus. Então a gente tem que decidir a quem a gente quer agradar. Então, não esquece isso. Tem coisas que nós vamos fazer que as pessoas não vão gostar. Só que o sistema que nós vivemos, ele impera uma verdade, que ele diz que é uma verdade, e nós cedemos a isso. A essas coisas. E porque cedemos a essas coisas, elas têm consequências. Você tem que ser o que o sistema diz que você é. Por quê? Você tem que viver como o sistema diz que você tem que viver. Por quê? Você tem que ter o que o sistema diz que você tem que ter. Por quê? E às vezes, esse ser, esse ter, está dentro da igreja. Por isso que nós não gostamos aqui de estabelecer nenhum tipo de regra que uniformiza a igreja. Todo mundo tem que usar certa roupa, todo mundo tem que usar certo cabelo, todo mundo tem que usar... Até eu, nem terno eu uso. Às vezes eu cumprimento os visitantes, eu sou pastor, tá? É que eu não uso terno, assim, então de repente você está esperando um cara de terno, um cara brabo. Não, o cara brabo eu até tenho. Porque nós não podemos ceder ao sistema. Porque o sistema tem consequências. E as consequências produzem enfermidades na nossa alma. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a fazer, a ser ou a ter, porque todo mundo faz, porque todo mundo é, ou porque todo mundo tem? Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Tem alguém aí? Sim ou não? Então Jesus, sabedor dessas coisas, a profecia não só se aplica ao momento e à história da qual ela se aplica, mas ela se aplica às nossas vidas. Porque a impressão que eu tenho é que Jesus tirou o jugo. Mas a gente continua com o jugo. Não porque ele está aqui, mas porque a gente se acostumou com ele. Uma vez eu li, não sei se é verdade, você já viu lá na Índia aqueles elefantes enormes, com uma correntinha fininha? Porque como é que um bicho enorme daquele, poderoso daquele, que tem um poder impressionante, fica preso numa correntinha fininha, que nem seu cachorro lá, se você colocar naquela corrente, ele arrebenta. Sabe por quê? Porque quando aquele elefante é um filhotinho, toda vez que ele tenta fugir, ele leva uma surra. Toda vez que ele tenta fugir de alguma corda, de alguma coisa, ele apanha. Então ele aprende o seguinte: se eu me comportar, eu não apanho, eu não sofro. A impressão que eu tenho é que às vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã assim. Nós temos direito à liberdade, mas nós não fazemos desse direito o nosso direito. Um fato. Nós temos o direito, mas não vivemos de fato. Porque o diabo parece que nos colocou nas nossas mentes, imprimiu nas nossas mentes, primeiro, que o pecado é bom, que o pecado não tem consequência, que você tem que ser feliz, que você tem que ter, que você tem que ser, que você tem que se comparar a outro, que você... E a gente acostuma a viver dessa maneira. E parece que se a gente tentar fugir,
alguma coisa ruim vai acontecer. Então, o que Deus faz? Deus providencia a unção. Deus providencia a gordura do sacrifício. Por quê? Porque a única coisa que pode nos libertar dessa mentalidade é a unção. Amém? Agora deixa eu te dizer algo sobre a unção. Deixa eu te dizer algo sobre a unção. Por que Deus estabeleceu a unção? Por que existe a unção? Né? E às vezes a gente até usa muito essa palavra de maneira de brincadeira. Oh, olha a unção do irmão, né? Ainda brincam, uns são, outros não, e aí vai um monte de coisa. Mas o que é a unção? A unção, ela estabelece alguns princípios importantes e a gente precisa entender. Primeiro, quando Deus queria ungir um rei, ou melhor, separar alguém para ser rei, ou para sacerdote, ele precisava ser ungido. Aquele óleo, ele não tinha nada de especial naquele óleo. Era um óleo. Mas ele simbolizava algo especial. Ele dizia o seguinte: esse indivíduo está separado dos outros para uma função, para um propósito, para algo específico que eu estabeleci sobre a vida dele. Então, quando o sacerdote ou quando o rei era ungido, ele sabia, bom, agora eu vou exercer uma função. E por exercer essa função, eu vou fazer aquilo que Deus me criou. Geralmente o sacerdote, ele era da tribo de Levi ou da tribo de Arão. E o rei começou em Davi, primeiro Saul, que era da tribo de Benjamim. Saul não foi encontrado por Deus da maneira como ele queria, então Deus chama Davi, unge a Davi, e depois os próximos reis, todos os reis, são da tribo de Davi, da mesma linhagem de Davi, ungidos para. Quando Davi recebe a unção, ele sabe, agora Deus tem um propósito para a minha vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que a unção que quebra o jugo é a unção quando nós entendemos que a unção está sobre nós para um propósito. Porque eu não sei se você sabia que todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são sacerdotes, reis e sacerdotes. Amém? Você é um rei, você é um sacerdote, você é uma rainha, você é uma sacerdotisa. Caramba, nem sabia disso. Pois é, como rei, como rainha, como sacerdote, como sacerdotisa, eu e você fomos ungidos para um propósito. Então não é só o óleo descendo sobre a minha cabeça, o óleo que alguém coloca na minha mão, o óleo que alguém coloca na minha testa, no momento de oração. É mais do que isso, é muito mais. Quando eu e você nos tornamos em Cristo, reis e sacerdote, eu e você precisamos entender que a unção sobre nós, que quebra o jugo, ela quebra quando tem um propósito. E o propósito é nos fazer retornar ao Pai. É nos aproximar de volta para Deus. A jornada da nossa vida é uma jornada onde todos os dias eu quero me aproximar mais de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu entendo
o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, e eu sei o propósito da minha existência, porque tudo que eu e você precisamos para a nossa vida está em Deus. Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele soprou. Soprar é algo de dentro, né? Não é isso? Se alguém chegar em você assim e fazer, se tiver um bafo, você cai na unção, não, cai na outra coisa, né? Porque o que vem lá de dentro? Vem lá de dentro, não vem coisa boa. Chupa uma balinha antes de soprar, então. Deus soprou de si, de dentro de si, para o homem. Em Jesus nós recebemos o que está dentro de Deus. A palavra unção é a palavra Shemen. A palavra sementes de Deus é a palavra Shemen. Quando João fala que eu e você somos filhos de Deus, João está dizendo que eu e você nascemos da mesma essência de Deus. Então a unção que quebra o jugo não é a unção de ficar batendo. Também é boa, eu gosto. Estou dentro. Vai ter um reteté, eu caio dentro. Não tem nada errado com isso. Mas a unção que transforma é a unção quando eu entendo o propósito pelo qual Deus me salvou, o propósito pelo qual Deus me alcançou, o propósito pelo qual eu estou vivo, o propósito pelo qual Deus me tirou da lama, das trevas, do pecado, o propósito pelo qual eu e você estamos aqui. E a Bíblia diz que eu e você nascemos para glorificar o nome de Deus. Quanto mais eu e você glorificamos o nome de Deus, quanto mais eu e você invocamos o nome do Senhor, mais nos aproximamos de Deus. E a Bíblia diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a unção de Deus está sobre você. E há duas funções básicas em rei e sacerdote. Duas funções básicas. Primeiro, o rei. Qual era o papel do rei? Governar. Trazer o governo. Vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer desse jeito. Não vai fazer, vamos entrar na batalha. Não vamos entrar nessa batalha. Vamos esperar essa batalha para depois. Não, vamos esperar a batalha para agora. E toda vez que o rei ia fazer algo para avançar, ele perguntava para o sacerdote. Porque precisava de um altar, precisava de uma adoração, precisava de um momento. Esse foi o pecado de Saul. Saul, nada de chegar ao sacerdote. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Eu acho que ele devia ter tomado um café. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? Samuel não chega. Samuel não chega. Vou fazer o seguinte. Eu mesmo vou fazer esse negócio aqui. Já vi ele fazer um monte de vezes. Não é difícil. Foi lá, fez as pedras. Quando ele terminou de fazer, aparece Samuel. Que azar. Aí Samuel diz, o que você está fazendo, cara? Entenda que tem coisas na sua vida que você vai ter que agir como rei, vai ter que governar. Você vai ter que governar sobre a tua casa. Você vai ter que governar sobre a tua vida. Não dá para viver a vida naquele hino, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você tem que governar. Você tem que saber o que é certo, o que é errado. Você tem que estabelecer limites, isso é governar. Mas tem hora que você vai ser o sacerdote.
Você só vai queimar incenso, vai levantar altares, vai se aproximar de Deus. Um momento como esse é um momento sacerdotal. O momento da tua oração é um momento sacerdotal. Amanhã cedo você vai ter que governar, acordar cedo, tomar banho, fazer a barba, trabalhar. É rei. Estabelecer os limites. Mas você nunca vai deixar de ser sacerdote. Porque onde você for, a presença de Deus vai com você. Porque você é rei, você é sacerdote. Essa é a unção que quebra o jugo. Essa é a unção que tira o peso que está sobre os nossos ombros. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sei quem eu sou, mais eu sei quem Deus me diz quem eu sou. Mas eu vivo em liberdade. E aí de repente, você que estava igual uma galinha, só olhando para baixo, você começa a levantar a cabeça. Uau! Eu achei que o mundo era cor de barro. Mas agora eu descobri que tem grama, que tem árvores, que tem pássaros. E daqui a pouco você vai levantar a sua cabeça aos céus, vai dizer: uau, o céu é azul. E aí você vai começar a olhar para dentro de si, e você vai olhar e vai dizer: peraí, eu não sou uma galinha. A Bíblia diz que eu sou uma águia. Então eu não preciso ficar pulando de puleiro em puleiro. Eu posso subir no lugar mais alto e ver as coisas do lugar mais alto, nas alturas, porque Deus tirou de mim o jugo do pecado, o jugo das consequências, o peso das consequências, e eu posso viver em novidade de vida. Não deixe essas coisas te aprisionar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sendo enganada pelo diabo. Eu sei que muitas vezes você se sente down, você se sente entristecido, se sente cansado. Eu também me sinto assim. Mas qual é o segredo? Olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os meus olhos estão em Jesus.